Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Eu farei a leitura dos versos 1 a 17, chamo sua atenção para esse texto. Acompanhe a leitura com reverência, com fé. Esta é a palavra de Deus. João capítulo 13, de 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vocês ou vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, agradecidos por participarmos desse momento de adoração só a ti devida. É um privilégio, isso enche o nosso coração de alegria e gratidão. Nós estamos já sendo edificados desde o início deste momento. Estar na tua presença em espírito de adoração, estar te cultuando, nos faz tão bem, Senhor, e nós queremos te agradecer por isso e rogar a bênção especial de sermos edificados pelo aprendizado da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, nos conduza na apreciação, na consideração, no acolher no coração a tua palavra e que ela traga mais vida para nós, que na nossa rotina, na nossa experiência cotidiana, Senhor, o teu Espírito continue atuando, nos trazendo uma vida que exala mais plenamente o bom perfume de Cristo, que possamos testemunhar de Cristo ao mundo, àqueles que nos cercam. Que a nossa vida seja assim, abençoada pelo Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens que culminará com o culto da ressurreição. Este ano, a Páscoa acontece no último domingo no mês de março, esse mês que estamos iniciando, não é? E assim nos pareceu muito oportuno, muito acertado considerarmos aqueles momentos especiais à mesa naquela noite de quinta-feira que antecedeu a crucificação do nosso Salvador. E esta é a ideia. Ao longo deste mês, nós teremos a oportunidade de apreciar, de considerar com atenção, não é? Estudarmos juntos, sermos edificados a partir daqueles momentos especiais que o Senhor compartilhou com os seus discípulos, aqueles que Ele amava e, como nós lemos agora, amou até ao fim. Então, estamos propondo esta série, Momentos à Mesa, um vislumbre da intimidade do Salvador, do nosso Salvador. Como deve ter sido impactante, ou certamente foi impactante, foi especial estar ali àquela mesa. Nós não estivemos lá, mas por graça, o Espírito Santo de Deus moveu os seus servos para registrarem suas memórias acerca daquela noite. Os 4 evangelistas nos trazem informações sobre aquela noite e João, de forma mais particular, nesses capítulos 13 a 17, nos falam daquela noite, dos momentos vividos, das palavras proferidas pelo Senhor e das experiências que Ele proporcionou ali aos seus discípulos. E nós podemos, nos preparando para celebrar com ainda maior alegria e gratidão a ressurreição do Senhor, nós julgamos oportuno que consideremos aquela noite, não é? Aquelas palavras à mesa, aqueles momentos à mesa, no lugar de comunhão, no lugar que Ele escolheu para se reunir com aqueles que Ele amou até ao fim. E esta é a proposta desta série. Portanto, nos cultos matutinos e vespertinos, em todas as ocasiões, salvo uma visita de algum pastor, teremos a visita do pastor que vai participar do pleito, né, do nosso processo de eleição pastoral, mas certamente ele deverá pregar também dentro dessas passagens. Teremos a visita de um pastor missionário, que não estará obrigado a seguir a série, certamente. Teremos ocasiões que isso poderá, eventualmente, sofrer algum ajuste, mas certamente, não é, ao longo desses 4 domingos, até o 5º domingo, não é, em que teremos o nosso costumeiro culto da ressurreição, nós teremos sim oportunidades de nos aprofundarmos na consideração do coração do Senhor, que estava ali à mesa com os irmãos, compartilhando este amor. Bem, se nós olharmos para esta narrativa, né, nós vamos perceber que, de fato, João está introduzindo, a partir aqui desse capítulo 13, nesses versos iniciais, essa expressão de amor mesmo de Jesus, não é? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E depois ele nos diz que ele interrompeu a refeição e fez ali aquele gesto de expressão de humildade, até humilhação, de lavar os pés dos discípulos, e trouxe aquela lição especial. Uma tradução assim mais clara talvez seria: ora, Jesus sabia antes mesmo da festa da Páscoa que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, não é? Porque, para não haver nenhuma confusão de imaginar, o verso 1 começa antes da noite da quinta, não, tudo aqui se passa na noite da quinta-feira. Então, o que está sendo informado aqui por João é que mesmo antes daquela ocasião ele já sabia disso, e agora eles estão à mesa, e ali à mesa o Senhor começa a fazer aquele gesto, começa a expressar esse seu amor, esse amor que foi até ao fim. E nós temos aqui uma sequência de afirmações do que o Senhor fez, não é? Ele amou, esta é a afirmação mais fundamental, e mais adiante
por exemplo, verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, vestiu-se com essa toalha, deitou água aos pés dos discípulos numa bacia, passou a lavar. Tem uma série de afirmações sobre o que ele fez. Mas há também alguns verbos aqui que estão numa forma um pouco diferente, que na forma como foram registrados, qualificam o que ele fez. Essas ações todas, ou esses verbos no indicativo, eu lhe peço perdão por usar a linguagem técnica, mas não é nada complicado para nenhum de nós. Então, esses verbos no indicativo, ele fez isso, ele fez aquilo, começam todos com o maior dos indicativos, ele amou. Só que tudo isso sabendo, verso 1, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo no verso 3 que o Pai tudo confiara às mãos dele e que ele viera de Deus, do Pai, e voltava para Deus. Então, Jesus fez o que fez, amou, sobretudo amou, expressou este amor naquele gesto. Inicialmente, a noite tem muito o que nos contar, aquela noite de quinta-feira, mas o primeiro gesto amoroso foi este, da sua auto-infligida humilhação, e assim, naquela sequência, descendente, tirando a veste, assumindo as vestes de um servo, ajoelhando-se para lavar os pés dos discípulos, tudo isso com a consciência de que chegou a hora, e mais adiante naquela noite ele diz: Pai, é chegada a hora, eu vou reaver a glória que tive junto a ti. Então ele sabia que era esta hora, ela finalmente havia chegado, com essa consciência de que o Pai havia confiado a ele tudo, sobretudo a obra que ele iria realizar dali a um dia, que era a hora da sua morte, inclusive, com tudo isso na consciência. Então, de fato, essas informações de sabendo, qualificam o que ele fez em amor. Então, nós temos aqui, de fato, um amor sem limites, que é o tema proposto para a nossa meditação nessa manhã. Cristo fez o que fez, consciente de quem era, consciente do momento que havia chegado, consciente do sofrimento. E aí nós entendemos melhor a expressão amou-os até ao fim. Não é simplesmente do começo ao fim, num lapso temporal, mas amou-os até as últimas consequências. Portanto, um amor sem limites. Bem, e quais seriam os limites que esse amor estaria ultrapassando, O primeiro deles, obviamente, pela lição mais geral do que Jesus propôs aos seus discípulos ali, é o limite da própria humilhação, Esse amor não conheceu limites, sobretudo quando aplicou sobre si mesmo tremenda humilhação. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, de forma radical. Lucas, em suas memórias, ou o Espírito Santo se valendo das memórias de Lucas, assim é melhor, registrou aquele momento com as seguintes palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus, exprimindo este amor até o fim, este amor sem limites, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. E ali, Jesus está fazendo uso, embora o texto esteja registrado no idioma grego, mas certamente ele falava ali com os seus discípulos no idioma próprio, aquela mistura entre hebraico e aramaico, e existe um recurso muito constante em expressões daquele idioma. Por exemplo, quando o Senhor disse no Éden a Adão,
né? Disse aos nossos primeiros pais que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dele comessem, certamente morreriam, né? Então essa expressão, certamente morrereis, nas nossas traduções, na verdade no hebraico existe um recurso para esse certamente, né? Não existe esse advérbio, então existe um recurso que é repetir, morrendo morrereis, não é? E foi esse recurso que Jesus usou naquela noite. Ele disse, desejando, desejei. Isso exprime a ideia, não é? Do absoluto daquela ação, não é? Morrerás mesmo, ou desejei mesmo comer convosco. Ele desejou mesmo morrer a nossa morte, desejando, desejou, não é? Então, é isso que João chama de amar até o fim. Essa disposição que estava no coração do Mestre e do Senhor, de morrer por seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse amor não tem limites. O de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, que ama, não é? Ele ama seus amigos. Então, com este amor, com esta manifestação que é testemunhada por João, e que Lucas diz, ele mesmo falou isso quando nos disse, desejando, desejei ter esse momento com vocês, não é? Ele estava, como dissemos, consciente da sua divindade, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, verso 1. No verso 3 nós lemos que ele estava ciente de que voltava para o Pai, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele tinha plena consciência de sua origem divina. O texto que lemos no começo do culto nos informa, não é? Que deveríamos ou devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo igual a Deus, né, não tomou isso por usurpação, antes se esvaziou, não é? Esses textos são correlatos, não é? O que João registrou aqui acerca de um momento à mesa numa noite de quinta-feira é o que Paulo expandiu para a história da humanidade, dizendo o que ele fez naquela noite é um pequeno símbolo daquilo que ele fez na história, não é? Essa humilhação não conheceu limites. Ele estava plenamente consciente da sua divindade. Quando ele diz aos seus amigos aprendizes, né, já no final da narrativa, no verso 13, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Quantas vezes João registrou ao longo do seu evangelho essas palavras saídas da boca do Senhor, querendo dizer exatamente isso, que eu sou estava entre eles, e Yahvé mesmo estava ali, eu sou, era isso que ele estava revelando. Eu não sou somente mestre e senhor no sentido de ser o líder de uma seita judaica, eu sou está com vocês, eu sou quem está lavando os pés de vocês, eu estou infligindo sobre mim mesmo essa humilhação sem tamanho, indescritível. Não dá para nós termos noção do tamanho desta humilhação. Não é só um Senhor lavando e enxugando os pés de um discípulo, ou um servo, ou um escravo, já seria absurdo. Mas é o eu sou, o Deus da glória, Ele mesmo ali, sem limites, desejou fazer isto. Não foi só para nos dar uma lição de moral ou de humildade. Isto também, tanto é que o apóstolo aprendeu e nos ensina, tende também o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sim, isso nos ensina, mas não é só isso. Não se esgota aí. Não dá conta apenas a lição de humildade, não é? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, disse Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 7, nós lemos há pouco tempo. Verso 4 nos diz, não é?
levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, a vestimenta do anfitrião, daquele que recebeu os seus amigos, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Ele tirou a roupa e colocou um instrumento de serviço. Ele tirou o paletó e colocou a roupa de trabalho, a roupa do mãos à obras. O que equivale a dizer, vestiu-se como um escravo. Que noite, não é? Que noite cheia de emoções. Verso 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Passou a trabalhar com a roupa de escravo e passou a exercer o papel de um escravo. Você certamente já ouviu muitas mensagens sobre aquela noite e está informado. Se não estiver, agora a gente vai informar, não é? Era o costume, era usual, era de se esperar que o anfitrião, ao receber os seus convidados naquela região, sem asfalto, né, chão de terra, né, chão de barro e tudo, o pessoal chegava com os pés sujos, todo mundo saía limpinho de casa, bonitinho, arrumadinho, para ir cear na casa do amigo, mas chega lá, o pé está uma vergonha, não é? Então, era comum, usual, era até de bom tom, esperava-se que houvesse sim esse gesto de um dos servos, alguém da criadagem, não é, pudesse fazer essa gentileza, não é, ou cumprir o seu serviço e cumprir a gentileza do seu senhor, não é, de oferecer aquela lavagem aos pés. Ok, isso era de se esperar, mas não do Senhor, não é? Dele não. Vindo dele, seria constrangedor, uma afronta, não é? Mas ele fez as vezes do servo, não é? Porque este amor não conheceu os limites da humilhação. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, porque o tempo inteiro ele sabia quem ele era. Não foi uma confusão, não é? Tudo isso intencional. Ele trouxe sobre si humilhação, porque ele deu a sua vida, mas ele tinha poder para reavê-la. Ele veio do Pai, se esvaziou, saiu da sua condição gloriosa e glorificada, esteve entre nós, reconhecido em forma de escravo. No texto que lemos no começo desse culto, não é? Reconhecido em figura humana como servo, assumiu a forma de servo, de escravo, mas agora ele sabe que é a hora de voltar para o Pai, é a hora de reaver a sua glória. Então ele toma de volta as suas vestes e traz aquelas palavras: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizem certo, eu sou, me dê minha roupa aqui, a minha roupa é esta, não é? Mas é aquela também. Bem, há muitos detalhes que nós gostaríamos de compartilhar, vamos adiante. Então, este amor sem limites, que começa a ser expresso naquela noite bendita, não é? Nessa lição de humildade, mas para além disso, não é? A expressão de João vale para todo esse trecho que culminam com a crucificação, dos versos que culminam com a crucificação do Senhor Jesus, né? Amou-os até ao fim, e começa com esta humilhação auto-infligida, não é? Mas também esse amor que não conhece limites foi também além dos limites do merecimento, expressando assim graça, foi além dos limites de quaisquer merecimentos, não é? Lucas também nos informa, no capítulo 22, versos 24 a 27, que havia ali, paralelamente, naquela noite, uma disputa entre os discípulos para saber quem era o maior entre eles. Um pouco antes, não é, daquele momento, a disputa sobre a grandeza pessoal, a disputa para saber quem era mais importante, eventualmente quem no reino se assentaria à direita e à esquerda, não é?
aquele que gozava de maior consideração do Senhor, aquele que teria mais ajustado reconhecimento dos serviços prestados ao Senhor. Bem, levantou-se da ceia, tirou ele próprio a vestimenta de cima, tomou uma toalha, vestiu-se com ela, a roupa do operário, a roupa do escravo, se aproximou dos discípulos, colocou aos seus pés a bacia, ajoelhou-se diante deles, começou a lhes lavar os pés. Como nós dissemos, essa era a tarefa de um servo. Ninguém ali se conheceu como servo. Ninguém. E de fato não havia um escalado. O pessoal chegou, o anfitrião está lá, a comida também, não tem ninguém para limpar os nossos pés, vamos entrar. Não é? Faltou o servo, não tinha servo, só tinha senhores. Não é? Veja, corações tomados por autoglorificação, autorreconhecimento, não é? Jamais se considerariam na condição daquele que deveria tomar a iniciativa e lavar os pés uns dos outros, não é? Mentes e corações tomados pela preocupação sobre quem de nós é o maior, jamais suporia que eu sou o menor, eu vou lá lavar os pés dos meus irmãos, não é? Jamais. Este amor passa por uma lição sobre humildade e serviço, né? Quando Jesus toma aquela iniciativa, quando Jesus assume, portanto, as vezes de um servo, ele está nos lembrando que não é uma questão de mérito, porque mérito nenhum havia, aqueles homens não mereciam que ele fizesse aquilo. Os amigos por quem ele estava disposto a morrer, os amigos a quem ele amou até ao fim, não davam nem para o começo. Percebe? Não havia neles, não há em nós motivos para este amor. Os motivos deste amor não estão em nós. Não estão em nós. Paulo descreve isso na carta aos Efésios, falando do nosso estado de morte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, o motivo está nele, e por causa do grande amor com que nos amou, o amor é dele, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é? Essa é a nossa confissão. Dou graças, né, àquele que me considerou fiel, né, designando-me para o ministério. Aí ele diz na sequência, mas fiel mesmo não sou eu, fiel é a palavra. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele fez isso para que ficasse evidente sua longanimidade, tratando comigo, e para que eu servisse de exemplo para aqueles que ainda vão crer. Tudo isso mostra o amor dele. Mérito nunca, né? Nenhum mérito nosso, pois ele sabia quem era o traidor, diz o verso 11. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Ali naquela mesa, na mesa do amor sem limites, estavam 11 homens que não mereciam aquele amor. Estavam 11 homens que desprezavam aquele amor. Estavam ali 11 homens preocupados consigo, a despeito de o assunto recorrente na boca do Senhor fosse: minha alma está afligida até a morte. Eu desejei profundamente celebrar essa comunhão com vocês. E enquanto o mestre abriu o coração, eles diziam: sim, isso é importante, mas acerca da nossa condição, quem de nós será o melhor? Eu só consigo me lembrar dos ouvintes endurecidos de Paulo em Atenas. Acerca disso te ouviremos outra hora. O Senhor obviamente queria falar do seu coração, do seu amor por eles, e eles evidentemente tinham outros assuntos.
Esse texto certamente nos fala do coração do Pai, do coração do Filho, do Espírito que nos habita. E, eventualmente, eu e você tenhamos outros assuntos mais interessantes, que nos encheriam mais o coração. Seria esse o seu caso? Seria esse o meu caso? Que vergonha! Que vergonha! Com que frequência esse assunto sobe ao meu coração? A saber, o coração de Jesus, daquele que me amou até o fim. Que peso este assunto tem no meu coração? Ali estavam 12 homens, um deles amava. Na verdade, Judas ainda estava presente, então 12, o 13º amava. O restante amava também, mas nem tanto assim. Um, declaradamente, não amava de jeito nenhum o seu traidor, aquele que o entregou por 30 moedas. Os outros amavam com esse amor imperfeito meu e seu. O amor do que diz, eu não conheço esse cidadão. O amor do que não disse isso porque não estava nem lá para poder negá-lo, não é? Bem, este amor não conheceu os limites da humilhação autoaplicada, este amor não conheceu os limites de merecimento, porque merecimento não havia, portanto não conheceu limites de graça. É uma graça sem limites. Esse amor sem limites é uma humilhação sem limites. Esse amor sem limites é uma graça sem limites. E o limite que ele conheceu foi o limite da própria obra, não é? Amou-os até ao fim, como nós insistíamos, não é? Ou dizíamos e insistimos agora, não é do começo ao fim, do dia em que nasceu ao dia em que morreu, ou do dia em que estendeu a mão e fez o convite, eventualmente para João, para qualquer um dos 12, até aquele dia em que disse, por exemplo, para João, eis aí a tua mãe, não é? Cuida dela, até o fim. Não, não é isso, é até as últimas consequências. Amou-os, leia-se, amou-os, e este amor custou-lhe a vida. É isto que significa amou-os até o fim. Era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sim, esta frase significa que ele voltava para a glória, mas o meio pelo qual ele voltava era a morte. A consciência que ele tinha não era só de que estava voltando para o estado glorificado, mas que passaria pela morte, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. O que o Pai confiara às suas mãos? A criação? Sim. Lhe daria o nome sobre todos os nomes? Sim. A sujeição de todos os reinos? Sim. Isto mediante uma obra. Meus irmãos, a salvação é pela fé na nossa perspectiva. Mas só existe salvação porque a obra foi consumada. Não é? Há uma obra. A salvação só é pela fé porque alguém realizou a obra que nós não poderíamos realizar. É por isso que ela é pela fé. Ele tinha a obra, o Pai confiou entre tudo isso a obra de entregar-se, de ser Ele o sacrificado, ser Ele que estaria no lugar dos amaldiçoados, no madeiro. Viera de Deus, voltava para o Pai, mediante o sacrifício de sua vida. Se eu não te lavar, não tens parte comigo, disse ele a Pedro, quando Pedro estranhou aquele gesto. Bem, se o Senhor Jesus tinha consciência de que o que ele fazia ali, além de trazer uma pontual lição de humilhação, apontava para a humilhação maior, e o cume dessa humilhação, conforme Paulo nos ensina e nos lembra no texto que abriu o nosso culto, não é? Foi obediente, na forma de servo, reconhecido em figura humana, não é? Servo, e como servo foi obediente, e foi até o fim, e o fim é
morte e morte de cruz. Este é o ponto culminante da humilhação, simbolizada em se ajoelhar aos pés dos discípulos. Se é isso que ele estava dizendo, não há comunhão comigo se eu não fizer a obra completa. Aqueles que não estão debaixo do sangue que verte da cruz, aqueles que simbolicamente eu não lavo os pés, não têm parte comigo. Meus irmãos, esse amor não conheceu limites de humilhação, limites de demonstração de graça, porque não havia merecimento, limites do cumprimento da própria obra, e esse amor certamente vai além dos nossos limites. Não é? João nos dá detalhes aqui da perspectiva humana diante daquela iniciativa. Quando Jesus começou a ir de discípulo em discípulo, vestido como um servo, ajoelhado como um servo, fazendo o trabalho de um servo, lavando os pés, Pedro tomou a iniciativa que certamente ocorria ao coração do colegiado, né? Ele era o representante, sempre Pedro, né? Falando por mim e por você. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse ao Senhor: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Não é aquela pergunta de assombro, de reprovação. Isso é um absurdo. Essa interrogação é, na verdade, uma exclamação do quão absurdo era aquele movimento, não é? O coração tomado de autoglorificação não entende a humilhação. Percebe? Não há uma sintonia, não é? Da forma como está registrado no texto grego, as palavras tu e meus pés estão uma do lado da outra. Seria mais ou menos assim: Senhor, tu meus pés lavas? Tá? Desse jeitinho lá, a disposição das palavras. E no grego, disposição das palavras, né, dos termos da oração, não são acidentais, são sempre intencionais. E a junção, né, de termos é um recurso para ênfase. O que ele quer enfatizar é o contraste. Senhor, tu, Rei da glória, meus pés imundos, percebe? Imundície e glória se encontrando. Porque os pés estavam sujos, né? Nós somos pés sujos. Encontrados pelo Rei da glória, que veio lavar os nossos pés, amou-os até o fim. Este fim era o madeiro. Este fim estava consumado quando ele disse: está consumado. A humilhação está completa. A obra expressa neste amor está completa. A dívida dos que não merecem está plenamente paga. Não é? Isso está além dos nossos limites, muito além. Pedro tinha razão, numa certa perspectiva. Meu Deus, isso é muito absurdo. É muito absurdo. Ele não estava certo em se opor ao Senhor, mas a consciência de que aquilo era absurdo é correta. É o absurdo da graça. Ai de mim, meus lábios são sujos, meu povo tem lábios sujos. Ai de mim. A consciência de Isaías é a consciência de Pedro. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, Pedro, compreendê-lo-ás depois. Outro detalhe aqui do idioma é que não é esse depois vago do nosso português, é um depois determinado. Assim que eu acabar de fazer o que eu tenho que fazer, você vai entender. Era essa a ideia que Jesus estava comunicando. Aí Pedro diz: que depois que nada, nem agora nem nunca, não é?
A resposta de Pedro diz: nunca me lavarás os pés, nem agora que eu não entendi, nem daqui a pouco quando o Senhor terminar, não vai acontecer. E aí o Senhor esclarece: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E ali Pedro entendeu que era a graça sendo manifestada, que era o absurdo da graça. Já que é assim, Senhor, pode lavar os pés, as mãos, a cabeça. E o Senhor diz: não, vocês estão limpos. Não é? A figura tem que ser adequada. Vocês saíram de casa limpinhos, vieram aqui, só precisa lavar os pés. Assim, igualmente, vocês já creem em mim. Eu só preciso morrer por vocês. E você precisa se alegrar nisso, Pedro, Jailson, não é? César, Eudivan, e assim vai. Você precisa se alegrar. A graça, ela precisa quebrar limites em nós. O limite da sensação de merecimento. Primeiro eu preciso reconhecer que não mereço. Depois eu preciso me agradar, me deleitar em não merecendo receber. E não me vestir de um pudor indevido, por ser eu um pé sujo e não ser abraçado pelo Senhor da glória. O Senhor da glória quer nos abraçar. Ele fez a obra. Nós ouviríamos: vinde benditos de meu Pai, venham para cá, aqui é o seu lugar. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, quem já crê, não necessita de lavar senão os pés, ou seja, senão da minha obra de humilhação última, o madeiro. Quanto ao mais, estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, nós temos aqui essas 4 lições. Você certamente conseguiria tirar mais lições do que essas, não é? Sobre este amor sem limites, que rompeu o limite da humilhação, rompeu o limite da graciosidade, não é? Rompeu o limite da própria obra, indo até o fim, e rompeu os nossos limites para, de bom coração, sermos tomados a reboque por essa graça. A conclusão, meus irmãos, o próprio texto oferece, não é? Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que é isso senão uma paráfrase das próprias palavras de Jesus? Tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo. Essa é a conclusão. Vocês compreendem o que eu fiz? Paulo compreendeu, não é? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele tomou as vestes de volta. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não estava instituindo o sacramento do lava-pés, não é? Esse sacramento não existe. O que ele está dizendo é: repliquem, ou, como Paulo nos explica melhor do que eu poderia explicar, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. É isso que Jesus está mandando replicar, não é? Não cerimonial. Em verdade, de forma solene, eu digo para vocês que o servo, obviamente, vocês sabem disso, não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E isso ouvido por apóstolos enviados, não é? Ora, se sabeis estas coisas,
bem-aventurados sois se as praticardes. Bem, a título de aplicação, portanto, não é, já que queremos ser bem-aventurados, em resumo, nas palavras do próprio Senhor Jesus, seremos bem-aventurados se replicarmos esse sentimento que houve nele, né? Mas como é que eu e você podemos praticar um amor que vai além de todos os limites? É um desafio grande, não é? Como é que eu e você podemos amar além dos limites da humilhação, além dos limites da graça? Pior, ou mais difícil, como podemos amar até ao fim, às custas da própria vida, como ele o fez? De fato, está além dos nossos limites, mas nós podemos, sim, e devemos amar, ainda que implique amar quem não merece, não é? Meus irmãos, nós sabemos que tem muita gente que no nosso alto critério, né? No nosso sarrafo muito alto, tem muita gente que não merece, não é? Aí no sarrafo alto de muita gente, eu também não mereço. E quando ele nos manda praticar isso também, é amar quem não merece, porque se ele, o Rei da Glória, amou pés sujos, por que não pés limpos pelo Rei da Glória não podem amar uns aos outros? Ainda que por causa das barreiras que ainda há na nossa carnalidade, julguemos um amor imerecido. Nós somos objeto de um amor imerecido, não é? Então, amar quem não merece é possível, sobretudo para o coração regenerado, leia-se, para o pé lavado. Podemos e devemos amar quando entendemos que aquela pessoa não merece. Podemos e devemos amar porque Cristo nos amou e por nós morreu na cruz, simples assim. O apóstolo que disse, tenham esse mesmo sentimento que houve em Cristo, foi o apóstolo que aconselhou, de modo que pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, não façam nada por partidarismo ou vanglória, meu ministério, minha comissão, meu departamento interno, né? Teu nada é de Jesus, abre o olho, não é isso? Nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, se for o caso, por humilhação, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, isso é uma ordem do apóstolo. Se nós não praticamos, estamos em pecado. Pastor, essa exegese é falha. Tá bom, depois a gente senta no gabinete e examina melhor. Eu digo sem nenhum pudor. Se não fazemos assim, estamos em pecado, pecado da soberba. Lute contra isso, sabe por quê? Porque é um pecado que eu e o conselho da sua igreja temos dificuldade de tratar, porque como é que tem um flagrante de pecado de soberba? Um pecado que está ali, ó. Você percebe no olhar. Mas como o meu olhar é pecaminoso, meu exame pode estar equivocado, né? Lute desesperadamente contra esse pecado no seu coração, meu irmão. Porque é difícil para mim como pastor e para o seu conselho tratar esse pecado na sua vida, viu? E cuidado, pecado não é coisa de crente não. Pecado alimentado, nutrido, pecado amado, guardadinho, não quero largar de jeito nenhum, isso não é coisa de crente não. Você está me ouvindo? Joga isso fora, isso vem do inferno, não vem da nova natureza que Jesus te deu, não vem. Cuidado, vanglória, falta de humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Meus irmãos, eu sou suspeitíssimo de falar, porque eu participo do pleito, mas a obrigação me empurra e eu vou falar. Não importa em quem você vai votar, no pleito da eleição pastoral, mas isso é um assunto crítico, eu sou o pastor da igreja, preciso falar, sou um dos pastores envolvidos, me sinto constrangido, mas é minha obrigação. Descanse seu coração, não faça campanha para ninguém. Não é disso que se trata, pelo amor de Deus, que cegueira é essa que nos toma? Não faça campanha para ninguém, nem para mim, nem para o nosso irmão, reverendo André. E ore e entregue ao Senhor, e se alegre com o resultado, porque Deus vai expressar a sua vontade. Pastor, o senhor foi informado de alguma coisa? Não, mas eu estou advertindo que é minha obrigação com você. Pastor, o senhor está advertindo à toa, não está acontecendo. Que bom, graças a Deus. E melhor ainda, porque eu fiquei livre também dessa culpa, né? Falei, graças a Deus também, não é? Nós vamos, meus irmãos, louvar ao Senhor, louvar esse amor tão bendito.